Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Simone Zanella, especialista em organização de vida, e estou aqui hoje com o compromisso de apresentar para você a oportunidade que provavelmente você estava esperando. Você aprender organização de vida em 14 semanas. Então, veja, não é um milagre, não é uma loucura que vira a sua vida de pernas para o ar, é simplesmente você entender que existe um passo a passo capaz de ajudar você a colocar em ordem o seu modo de viver. Então, veja que isso é muito sério, é muito importante quando nós clientes da importância de organizar a nossa vida, organizar o nosso modo de viver. Agora, por que é uma oportunidade? Por que isso é uma oportunidade? Isso é uma grande oportunidade, porque você não deve ficar esperando a vida toda para... E dos meus cursos e dos meus atendimentos, eu esperando o momento certo para que elas pudessem organizar as suas vidas. E esse momento nunca chegava. Era visível a percepção de várias áreas estarem comprometidas ao mesmo tempo. Era problema na vida familiar, nos relacionamentos, nas finanças, na profissão, na saúde, problemas com qualidade de vida, espiritualidade, entre outras. O interessante é que nós percebíamos que as pessoas, elas acabavam se acostumando com aquilo, mantendo-se por anos sem sequer uma pequena evolução, sempre dentro do mesmo processo. E isso é muito sério. Então, nós temos que lembrar que o nosso tempo é muito precioso, né? Nós não devemos, por tanto tempo, com uma área da nossa vida crítica. Isso vai causar muitos prejuízos. Então, por isso, eu trago essa proposta para você de organização de vida em 14 semanas. Um caso que é muito especial para mim é o caso do meu irmão. Né? Vocês já viram o depoimento dele. Quem não viu, procura e pesquisa no canal do YouTube, que nós temos ele disponível. Meu irmão permaneceu por 20 anos numa vida diferente daquela que ele almejava. Sem socialização, sem desejos, sem sonhos, na verdade, sem vida, né? Mas quando ele compreendeu, tudo mudou. Ele mesmo promoveu a própria mudança, considerando o conhecimento que eu pude disponibilizar para ele. E eu me lembro também de uma dentista que eu atendi, que ao chegar na minha clínica, ela me disse o seguinte: Simone, eu não estou feliz com o que eu faço. E eu perguntei, mas o que você gostaria de fazer? E ela me disse, eu gostaria de fazer o que você faz. Opa, eu disse, então fica fácil, né? Respondi, né? Então fica fácil, por quê? Se ela quer atender pessoas, eu entendi que ela queria atender pessoas como eu atendia. Atuar deste modo. Então, era possível fazer. Então, veja que, no caso dela, no caso da dentista, ela queria mexer com a área profissional da vida dela. Ela queria mudar isso. Então, nós podemos começar a entender que nós, enquanto pessoas, nós podemos decidir coisas novas. Nós podemos mudar aquelas coisas que nós não estamos a contento. Mudar aqueles processos que não estão nos fazendo bem. E no caso dela, era o processo profissional. Então, nós fizemos uma bela investigação e ela conseguiu. Então, além dela se tornar terapeuta, colocando uma clínica ao lado do próprio consultório,
Ela fez uma nova especialização na área de odontologia, que atraiu muitos clientes, e ainda ela se especializou para que ela pudesse também trabalhar com a clínica dela no processo de terapias e de atendimento de pessoas, e ela foi buscar essas qualificações. Agora, o mais importante de tudo isso, ela se sentia realizada, ela se sentia feliz, ela estava enxergando um sentido naquilo que ela fazia. Um outro caso que eu quero trazer para você é uma situação que também foi muito importante, quando eu atendi um casal que estava com dificuldades no casamento. Esse casal já convivia há 12 anos, sem a menor afetividade. O marido trabalhava 15 horas por dia, e ela, sem trabalhar, sempre sozinha. Eles viviam desse modo, sem o menor contato afetivo. E a minha maior felicidade foi vê-los chegar de mãos dadas no consultório, né, para participar de um processo de grupo que nós íamos fazer naquele dia. E aí eu me lembro que tinham cadeiras separadas, para que eles pudessem sentar em cadeiras separadas, e ele disse: não, eu gostaria de colocar uma cadeira próxima dela, para que a gente fique junto. E isso aconteceu após 2 semanas de acompanhamento. Então, o que eu quero trazer para você é justamente um questionamento de você entender o seguinte: como que eu posso fazer isso em 14 semanas? Alguns pensariam, mas Simone, isso é impossível. E eu te pergunto, mas por que é impossível? De quanto tempo você precisa para que você compreenda o que está acontecendo com você? O que está acontecendo na sua vida? Quanto tempo você precisa para fazer isso? De quanto tempo você precisa para tomar uma decisão? Para enxergar a sua realidade? Você avaliar as áreas da vida que podem estar com problemas. Entende? Nesse caso que eu acabei de mostrar a vocês, o meu irmão, ele conseguiu fazer esta avaliação e esta virada, não levou 14 semanas. Nem sequer levou 30 dias. Para ser bem exata, ele levou 12 dias. Então veja, cada qual é que vai entender o seu ritmo, que vai entender o seu processo. Nós vamos ter pessoas com um perfil que consegue fazer uma mudança instantânea, imediata. Tem outras que vão levar as 14 semanas. Tem outros tipos de mudança que às vezes a pessoa vai levar 1 ano, 6 meses. E nós não temos como garantir isso, porque é o seu ritmo. Agora, que é possível nós fazermos uma mudança em 14 semanas? Sim. Fazer a organização das áreas da nossa vida em 14 semanas? Sim. O que acontece é que a grande maioria das pessoas, quando enxergam a realidade, ou elas tomam as decisões, geralmente elas não conseguem dar o passo seguinte. Geralmente essas pessoas, elas não sabem o que fazer depois. Então, até elas vão fazer uma avaliação da vida delas, elas conseguem olhar para o que está acontecendo, perceber, mas também devido a uma falta de avaliação mais profunda, essas pessoas não têm condições de clarear, esclarecer os detalhes daquilo que precisa ser modificado. E também não sabe dar o passo seguinte. Então, veja que organizar a sua vida não é apenas você deixar as coisas virem na sua direção para que você possa organizar. Pelo contrário, você deve antecipar as coisas. Você antecipa para ir na direção daquilo que precisa ser modificado. Aí sim, nós vamos compreender que você está dando o passo. Tem sentido isso que eu estou falando para vocês?
Pensa e reflita se tem algum tipo de lógica aquilo que eu estou explicando para você. Eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você tenha as suas próprias experiências. Eu quero que você faça experiências com aquilo que nós estamos trazendo no nosso canal, para que você possa testar a funcionalidade, testar para si mesmo. Agora, qual é esse passo seguinte que a grande maioria das pessoas não consegue dar? É o passo da ação. Veja que algumas pessoas não têm ação. Tem frases, da antiguidade que falam que o homem sem ação. Será que você é um homem sem ação? Uma mulher sem ação? Então veja, o passo seguinte é o passo da ação. Então as pessoas sabem que o que está acontecendo com elas não pode continuar, mas elas não sabem como fazer para parar aquilo. Entende? Então é preciso organizar as coisas. E detalhe, se já houve uma decisão importante, é necessário definir o próximo passo e partir realmente para a ação, senão você não vai sair do lugar. Você vai continuar andando em círculos. E andando em círculos, você vai perceber que passa um ano, passa 2, passa 3, passa 10, passa uma vida. E você simplesmente não modificou aquilo que eventualmente era só você agir, era só você se organizar e aquilo seria possível. Então, isso acaba trazendo muitas frustrações para a vida da pessoa. A pessoa se frustra simplesmente porque ela entende que ela poderia ter feito. E eu não quero ver você, encontrar com você daqui a um tempo, e você dizer para mim, puxa, se eu tivesse feito essa mudança no ano passado, hoje eu já estaria melhor. E tenha certeza que para você dar o passo, para você dar o primeiro passo, talvez seja realmente mais crítico o primeiro passo. Porque é novo, você não conhece, você está habituado a fazer aquilo que você sempre fez no passado. Mas se você não souber pensar e agir, você nunca vai sair do lugar. Então, eu quero passar uma estratégia para você que pode lhe ajudar a perceber a possibilidade de fazer uma organização de vida de uma maneira mais organizada, né? Veja bem, fica até redundante nós falarmos de organização de vida de modo organizado. É que vocês vão perceber muitas pessoas tentando organizar a vida delas, mas com uma verdadeira bagunça, de modo desorganizado. Não é funcional. Mas acaba sendo até um paradoxo, mas existe isso. As pessoas acabam admitindo tentar resolver uma organização de maneira desorganizada. Então, veja bem, qual que é a estratégia que pode contribuir com você para que você comece a raciocinar sobre isso? Eu vou pedir para que você faça uma reflexão de 5 minutos. Veja que você pode fazer essa reflexão agora, enquanto você está falando comigo. Enquanto você está assistindo este vídeo. Enquanto você está participando da nossa live. Você pode fazer isso. Eu quero que você faça 5 minutos de reflexão e que você deixe passar pela sua cabeça um filme. Um filme da sua vida. Deixe passar um filme da sua vida e pense. Qual é a área da sua vida que mais está com problemas agora? Pense nisso. Qual é a área da sua vida que mais está com problemas agora, nesse momento? Se for mais de uma, fica tranquilo.
Geralmente as pessoas têm 1, 2, 3, 4 áreas. O mais interessante disso é que quando você percebe uma área crítica e aprende como resolvê-la em 14 semanas, você tem como resolver qualquer outra das suas áreas. Porque você aprendeu qual era o mecanismo. Você entendeu o que deveria fazer. Então faça essa reflexão, 5 minutos, deixa passar um filme pela sua cabeça, um filme da sua própria vida, e escolha, mesmo que tenha 2 ou 3, aquela área que é a mais crítica, a mais problemática. Apenas uma, certo? Então faça o exercício de olhar para esta área por uma semana. Então você vai pegar aquela área que você identificou como a mais complexa e você vai pensar nesta área por uma semana sem parar. Então, veja bem, você vai pensar nessa área e vai começar a se questionar. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Repita esta pergunta várias vezes ao dia, nos 7 dias sem parar. O dia todo, o dia todo. Quando você estiver eventualmente fazendo alguma atividade, alguma tarefa, ou no trabalho, ou caminhando, retornando para casa, ou aqui comigo, e que você comece a pensar: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Que esta pergunta comece a ressoar no seu pensamento. O que eu devo fazer? Repita muitas vezes. Repita como se fosse um mantra. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E você vai perceber que você vai começar a ter inspirações. Começam a vir respostas. Na verdade, em toda a nossa vida nós temos respostas. Nós é que não damos atenção. Mas como você está atento e você está aplicando essa, você deve exatamente fazer a pergunta e prestar atenção nas respostas. Porque as respostas, vocês já ouviram falar, a resposta não está fora de você, ela está dentro de si mesmo. Então, quando você começa a ter inspirações e começa a perceber que, no fundo, você sabe a resposta do que você deve fazer. Agora, a pergunta é, você quer fazer? Você realmente está disposto? Ou em menos tempo? Ou mais tempo? Mas você está disposto a começar? Então, veja. Depois que você tiver inspirações, você deve colocar isso no papel. Coloca no papel para que você comece a entender que esta é a ação que você deve tomar. Você entendeu a ação que você precisa fazer. O passo seguinte, que é justamente a maior dificuldade das pessoas, não entender o passo seguinte. Então, eu quero que você mesmo me responda. É possível fazer uma organização de vida em 14 semanas? Eu responderia, sim, é possível. Ainda mais quando você recebe o devido acompanhamento, quando você tem uma orientação adequada para você fazer isso, e quando você trabalha as diretrizes do que pode fazer. Entende? Mas como nós podemos fazer isso? Sempre construindo um plano de ação para ser executado. Esse é o maior segredo da organização de vida. Construir um plano de ação para ser executado. Então, como é possível você organizar a sua vida em 14 semanas? Construindo um plano de ação para ser executado. Agora, veja bem, esse plano não pode ficar no papel. Este plano, ele precisa ser executado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser desenvolvido. Então, na hora que você entendeu, você tem que pegá-lo e aplicar na sua vida. Está certo? Se você gostou do nosso vídeo, dá o seu like, fique atento às nossas lives. Nós estamos fazendo live todos os dias, nós estamos trabalhando
com vários vídeos todos os dias. Todos os dias exatamente não, até quero corrigir isso, né? Porque nós estamos fazendo 5 dias live, 2 de descanso, 5 dias live, 2 de descanso. Aí, em um determinado tempo, nós fazemos novamente, uma vez por semana, depois nós retomamos com as lives, 5 dias na semana. Para quê? Para que você possa ter acesso ao nosso conteúdo. Então, eu conto com você, para que você compartilhe os nossos vídeos, para que você comece a fazer uma aplicação daquilo que você exatamente precisa fazer com você. É uma grande oportunidade. Um grande beijo e até mais.